Bem-vindos a mais um podcast do Tela. O Tela Negócios e Missões é um instituto que visa promover negócios, missões, cosmovisão bíblica acerca da mordomia dos negócios. E o Tela Educação é um braço do Tela Negócios e Missões que promove conteúdos como podcast, cursos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Tela Educação, nosso podcast, um podcaster, André Melo, do Empreendendo no Reino. Bem-vindo, André. Edu, muito obrigado, uma honra estar aqui, estou super animado para esse papo e eu quero aprender a ter essa voz, essa impostação aí de locutor para o nosso podcast também. Maravilha, essa você então pede para Deus, porque é um presente que ele deu para mim, né? Original eu tô de usando, fábrica. é isso aí, eu estou usando aqui para enfim, a gente promover esse instrumento, né? O podcast, já falando um pouquinho da nossa seara, né? Podcast é uma ferramenta poderosa, né? Para entrar nas casas, nas empresas, nos carros, né? Você sabia que o podcast o Brasil é o país que mais ouve podcast, André? Sabia, Edu. E, inclusive, recentemente eu ouvi uma pesquisa falando sobre o poder do podcast, por que desse fenômeno? As pessoas amam ouvir conversas. É né? verdade. Quem verdade. nunca sentou num restaurante e ouviu uma conversa e falou, nossa, o que está acontecendo ali? Por mais que a gente não queira, infelizmente acaba... Sem dúvida. Vai acontecendo. E o podcast é a oportunidade de gerar isso, né? Eu falo que lá no nosso podcast a gente faz justamente isso. Dá a oportunidade de pessoas ouvirem conversas que de outras formas elas não teriam. Então, essa conversa aqui, quantas pessoas vão poder ouvir e serem abençoadas e acrescentadas com o que a gente vai falar? Verdade, sem dúvida nenhuma. É importante lembrar também, né, que Jesus contava histórias, não é verdade? Sim. Ele usava ali alegorias e contava histórias certamente ali, sentado, né, à beira do caminho ou alguma circunstância. Então, nós, modelando Jesus, deveríamos ser bons contadores de histórias. Verdade. Né? E histórias, naturalmente, que podem muitas vezes transformar. Sabe, André, eu imagino que você também deva ter algum tipo de experiência assim. Uma das coisas mais gratificantes, né? Estar aqui servindo a Deus, né? Podendo abençoar pessoas, né? Muitos cortes ou algumas frases que são ditas aqui, depois repercute, né? Ou no meu WhatsApp, ou no meu Instagram. Cara, isso daqui mudou meu mindset, né? E como é poderoso essas histórias, né? Isso é maravilhoso, o poder. E eu vejo que isso é obra do Espírito Santo, porque às vezes numa conversa, uma frase despretensiosa muda a vida de uma pessoa. Eu tenho um comentário Sim, que verdade. eu tirei um print, deixo guardado lá com muito carinho. Um rapaz comentou... Coloca na parede lá do estúdio. Eu vou emoldurar, né? Lá, boa. O rapaz, ele comentou assim, André, eu tinha decidido essa semana fechar o meu negócio. Uau! Esse episódio me deu clareza que Deus está incrível. comigo mesmo diante das lutas. Eu falei, cara, eu jamais teria essa pretensão, mas o Espírito Santo ele pode usar aquilo que ele nos inspira a falar da maneira que lhe agrada, né? É verdade. E pegando carona nisso que você está dizendo, né? Para quem está nos assistindo, este é um poderoso instrumento de evangelismo. Verdade. Por que não? Né? Então, muitas vezes você tem um amigo, um parceiro de negócio que talvez não vai na igreja por N razões. Né? Não vamos entrar nessa seara aqui. Porém, um papo como esse, né, ou como tantos a gente já teve aqui no podcast do Tela, que você também tem lá, certamente, no Empreendendo no Reino, né, traz tanto valor, né, agrega tanto conteúdo, e nós podemos ser intencionais, né, e aproveitar essas oportunidades para levar para os 4 cantos do mundo, já que existe essa predisposição, né, ou esse interesse comum do brasileiro em ouvir podcast, né? Então, por que não aproveitar? Então, a minha recomendação para você aqui, tanto, né, você do lado de cá do podcast do Tela, tanto você que certamente do lado de lá do Empreendendo no Reino, mas na verdade somos uma coisa só, né? Somos uma rede. Aproveite, né? E não só curta,
né? Dê aquele like, é importante isso, né? Então, as melhores práticas dizem que a gente sempre deve recomendar, porque às vezes esquece, né? Então, a importância de dar um like, de curtir, porque naturalmente você já sabe, né, que o algoritmo das plataformas reconhece com mais relevância, mas também quando você compartilha, né, não só nos ajuda a ir mais longe, como você também é um instrumento poderoso de bênção. Não é verdade, André? Com certeza, Edu. Lembrei de uma história e olha que curioso, né? Chama uma pessoa de podcast pra cá, a gente já vai batendo papo. É isso aí. Eu dava mentoria para uma empresa e a gestora de vendas, que era a pessoa com quem eu me relacionava diretamente, é uma pessoa totalmente anticristã, com práticas anticristãs, assim, muito respeitosa, mas ela não gostava de crente. Profissional, mas anticristão. Exatamente. E eu entrevistei no nosso podcast o Matheus Magno, que já esteve na... Prata da casa aqui do Tela, inclusive. Com certeza, eu vejo uma história incrível, né? Uma história... Incrível. História poderosa, né? E ela é fã da samba, né? E ela falou, poxa, o André vai entrevistar o CEO da samba, que legal, vou ouvir. Ela me mandou uma mensagem meia-noite no WhatsApp. André, estou ouvindo a história do Matheus e chorando aqui. Que muito legal. Inspirador. Uau. De outra forma, o evangelho nunca chegaria no coração dessa menina. Verdade. Mas através de um podcast chegou. Muito bom. E falando de podcast, então, né? Virou aqui o nosso tema principal. Mas como surgiu essa ideia do empreender no reino? Legal. Edu, surgiu de uma crise pessoal minha. Vou contar um pouquinho do meu background. Eu nasci em São Paulo, mas cresci em Guarulhos, num bairro de periferia de Guarulhos, e eu não tinha referências. Era um bairro realmente de muita escassez, era um cenário de bastante escassez, e eu não lembro de referências assim, na minha igreja tem um senhorzinho que é empreendedor, eu não conhecia nenhum empresário. Com 14, 15 anos, eu consegui um estágio ali na Líbero Badaró, no centro de São Paulo. Para quem é de São Paulo, Centro conhece velho bem. de São Paulo. Exatamente. Uma referência ali de office boy, enfim, do primeiro emprego e tal. Exatamente. Era esse meu contexto. Rodava quase 2 horas por dia para chegar ali, 7h30, 8 horas da manhã. E você lembra bem, Edu, que ali na Avenida São Bento tinha uma banca de jornal. E essa famosa, por sinal. Muito famosa. Ali atrás da banca tinha como um gazebo onde as pessoas ficavam engraxando. Tem vários engraxates, aqueles... o pessoal que trabalhava na Bovespa, os donos das casas de câmbio lá engraxando seu sapato, lendo seu exemplar do Valor Econômico. Verdade. E aquele negócio me encantou. Eu não sabia que existia esse mundo. E eu passei a desejar os negócios. Eu lembro que uma época da minha vida, a gente até estava compartilhando isso aqui nos bastidores, eu ia para essa banca de jornal, comprava um exemplar da revista Você S.A. Essa também eu comprei bastante. Olha também, aí. né? E eu me via lá, eu falava, cara, eu vou viver isso aqui. E eu passei a desejar isso. Só que, lembrando, eu não tinha referência nenhuma disso, nem na minha família, nem na minha igreja, nem no meu bairro. Meu pai sempre foi chão de fábrica, minha mãe sempre dona de casa. Ou seja, você estava modelado ali, talvez, ao CLT. A gente teve um entrevistado aqui que ele colocou uma questão bem interessante. Ele falou assim que ele foi formatado, né, dentro da casa dele para ser CLT. E para ele quase foi um chamado divino mesmo empreender, né? Como é que foi isso para você? Eu digo que comigo, não só formatado para ser CLT, eu fui formatado para ser pobre. Porque... Crenças limitantes, André? Totalmente. E isso não combina de longe com o evangelho, né? De jeito nenhum. Mas eu entendo, e às vezes quando a gente começa a aprender sobre modelos mentais, sobre crenças, nós, de forma infantil, temos a tendência a querer culpar nossos pais ou quem gerou essas crenças. Mas nós precisamos entender que muitas vezes essas são manifestações genuínas de amor, de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Por exemplo, também não tem para dar, né? Não tem a referência, não pode dar aquilo que não tem. Né? Minha mãe, ela costumava dizer uma frase assim, eu consigo ouvir a voz dela dizendo assim, esse menino só quer coisa cara, tinha que ser filho de rico, só quer o que é caro. E eu cresci ouvindo isso, aprendendo que
determinadas coisas não eram para mim. Uhum. Eu fui formatado nesse contexto. Eu fui formatado no contexto de eles e nós somos diferentes. Então, isso foi bem trabalhoso, quebrar essas crenças. Eu lembro, imagino. Na adolescência, eu entrava em lojas do shopping e eu me sentia inadequado. E sem ninguém falar nada, mas era a minha própria percepção. Sim, como os 10 espias que falam, olha, diante dos olhos deles somos como gafanhoto. Mas, cara, como você sabe o que tá nos olhos dele, né? É verdade. Mas era a maneira que eu me enxergava. E essas crenças, elas foram me formando, só que como Deus respondeu a isso? Como Deus me livrou disso? Me apresentando referências. Como eu falei, esses executivos, pessoal do mercado financeiro ali, pessoal do câmbio, meu primeiro emprego foi numa empresa que fazia softwares para casa de câmbio. Então esse menino pobre do Jardim São João em Guarulhos, eu passei a me relacionar diariamente com donos de casas de câmbio. Interessante. Na época, assim, muito dinheiro rodava por ali. E eu passei a ter um relacionamento diário com essas pessoas. E passei a enxergar, existe um mundo que eu não sabia que existia. E desde essa época, na verdade, antes disso, graças a Deus, eu fui criado na igreja, Edu. E eu costumo dizer que igreja local é a resposta de Deus. Sem dúvida. Eu já deixei de entrevistar pessoas no meu podcast que são grandes empresários, inspiradores, mas não valorizam a igreja local. Eu não quero, porque igreja local não é vaidade de pastor. Igreja local é ideia de Jesus. Eu fui salvo, obviamente, espiritualmente pelo evangelho de Cristo, mas socialmente eu fui salvo pela igreja. A igreja tem um papel ali de agente social de transformação poderoso. Com certeza. Né? E quando toma um caminho diverso, é muito penoso. Mas, né, graças a Deus que a igreja continua sendo do Senhor Jesus, né? A despeito aí de qualquer interferência humana, né? Com certeza, Edu. Eu sou prova disso. Minha mãe criou 3 meninos negros num bairro de periferia, com todo acesso ao que a periferia tem, que os 3 estão bem casados com seus filhos, servindo ao Senhor, vivendo uma vida boa. E a igreja teve um papel fundamental nisso, porque quando os meus amigos fumaram o primeiro baseado de maconha, eu estava na igreja, no acampamento dos jovens, das crianças, eu estava trabalhando na igreja, eu estava ajudando na limpeza da igreja, eu estava fazendo alguma coisa na igreja. Então, naquele contexto de violência, drogas que a periferia, principalmente dos anos 90 e início dos anos 2000, nos dava, naquele contexto, eu fui guardado por estar no ambiente certo, chamado igreja local. Muito bom. Você tá contando um pouco do teu começo, né? Do teu contraponto aí. A gente já volta para a questão aí do início do Empreendendo no Reino. Mas isso me fez também pensar um pouco no início da minha caminhada. Né? Então, também nasci num bairro de periferia, extrema violência, pobreza, né? Uma limitação de recursos, crenças limitantes. E na adolescência, André, eu fui alcançado, né? Através de um amigo na escola e que me conectou prontamente a uma igreja local, uma igreja pequena, que eu fui acolhido, fui amado, né? E quando foi me apresentado o texto bíblico, tudo posso naquele que me fortalece, André, foi como se à noite, isso foi num devocional, posso dizer assim, no intervalo do colégio, estudava à noite, né? Então já era adolescente, você também viveu essa experiência, né? Então, com 13 ali, eu comecei a empreender, né? Na verdade, com mais ou menos 6, 7 anos, né? Mas com 13 para 14 anos, é aquela história, bom, você precisa ter o primeiro emprego, né? Então, quando eu falo 6, 7 anos, né? Que não existia empresa, não dá para ter CNPJ com isso, mas só para dar um contexto, vendia pipa para os meninos do bairro, né? Fazia algumas coisas ali que já eu vejo como input de empreendedorismo. Mas quando eu cheguei ali com 13 anos, 12 para 13 anos, né? Então precisava, se quisesse o tênis, se quisesse alguma coisa, você deve ter vivido isso também, precisava trabalhar. Né? E aí o Centro Velho foi um destino também.
Mas com 16 para 17 anos que eu me converti, aceitei Jesus, né? Óbvio, o Espírito Santo entrou, né? Fez uma ressignificação da visão do mundo, né? E também daquela crença limitante, né? Então eu pensei o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece, então eu não preciso viver essa escassez que a minha família, né, sempre viveu. Eu posso ser um empresário, né, eu posso viajar, eu posso conhecer o mundo, eu posso levar o evangelho para onde eu bem desejar, né, através da minha vida, do meu testemunho. Então isso foi poderoso, né, e transformador. E hoje, né, para a honra e glória do Senhor, conquistei alguns sonhos, né? Hoje posso morar morar e ter um escritório numa das principais avenidas de São Paulo. Eu digo isso não para enaltecimento pessoal, né? Mas assim como você sonhava lá, né, quando você via os executivos e tal, eu sempre sonhei em trabalhar na Faria Lima, ter um escritório na Faria Lima. E hoje o Senhor me deu essa possibilidade. E Deus é tão bom, André, né? O texto diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Eu não só tenho um escritório, eu tenho 3 escritórios de 3 empresas na Faria Lima, e Deus me deu a possibilidade de morar lá também, né? Que é um super plus. Estou dizendo isso naturalmente, né? Não para enaltecer a questão material, mas para dizer de que o poder do evangelho para cessar crenças limitantes e tirar, né, do ambiente de escassez, né, de limitação, e levar a níveis que a fé só a fé, né, pode nos conduzir. Mas voltando aí então à sua história, Sim. Como é que você começou então o Empreendendo no Reino? Você então teve toda essa situação de, posso dizer, de input mental, né? Puxa, de projeção, melhor dizendo, né? Puxa, eu quero chegar nesse lugar. E como que isso se mistura com o Empreendendo no Reino? Ótimo. E você compartilhar a sua história tem tudo a ver com isso, porque eu contei essas duas... E a gente não combinou, hein? Aliás, a gente tem bastante coisa em comum, né? Nos bastidores. A gente vai contar um pouquinho mais, né? Da onde a gente se conheceu e tal. Mas conta lá, hoje você é o entrevistado. Maravilha. Eu contei essas duas histórias de essa distância da minha realidade para aquela realidade que eu via na revista Você S.A. ou no meu contexto ali no Centro Velho, e esse contexto de igreja. Por que eu contei desse contexto de igreja? Porque naturalmente todo menino que fala bem, que tem uma habilidade de comunicação dentro da igreja, ele pensa em ser o quê? Pastor. Pastor, né? E rotulam isso até, né? Exato, mas no meu caso eu percebia que era uma vocação de Deus. Eu percebi ainda criança, olha, eu não sei como, mas uma hora eu vou virar esse negócio aí de pastor. Só que agora, com 14, 15 anos, eu descobri o mercado corporativo e eu estava apaixonado. E isso gerou uma baita crise, porque não dá para ser as duas coisas na minha cabeça. Se eu sou chamado para uma coisa, eu não sou chamado para outra, e como que faz isso? E como que concilia isso? Até que eu encontrei um livro de um autor argentino chamado Ed Silvoso, chama Ungido para os Negócios. Aliás, só fazer uma pausa aqui, esse livro também impactou demais a minha cosmovisão, super recomendo. Ed Silvoso, poderoso o testemunho dele, o que ele tem feito lá na Argentina, né? Uma transformação. Mas conta aí o que o livro, o input que o livro trouxe para você. Logo na introdução do livro, no sumário do livro, o sumário dele é diferente, porque não tem só o título de cada capítulo, tem o título e uma pequena descrição de cada capítulo. Livros antigos tinham isso. E nesse sumário ele diz o seguinte: eu era executivo, eu tinha um fundo de investimentos e eu administrava um hospital. Larguei tudo para ser pastor, e esse foi um dos meus maiores erros. Eu descobri que eu posso ser os dois. Que legal, né? E aí peraí, como assim? Sou eu, né? Ele tá falando comigo, né? Exatamente. Alguém enfrenta a mesma coisa. Eu devorei aquele livro. E eu descobri que existem, assim como Ed Silvoso, assim como você, existem diversos homens de Deus que são relevantes nos negócios e têm um coração para a obra de Deus, para o reino de Deus.
daí surgiu Empreendendo no Reino, porque eu fiz 2 descobertas. A primeira é essa que eu acabei de dizer. Existem vários homens de Deus que têm essa característica. A segunda descoberta é, quase ninguém conhece quem são esses homens de Deus. E eu falei, eu vou dedicar minha vida para contar para o mundo quem são essas pessoas. E aí nasceu Empreendendo no Reino. Empreendendo no Reino. Eu estava lendo esse livro anos depois, tá? Pelo menos uns 7 anos depois, e orando, Senhor, eu percebia do Senhor, essa é a hora, agora é a hora, precisa começar. Eu trabalhava num coworking e eu lembro que aí eu já estava numa posição de diretoria de vendas e nós tivemos uma reunião de board, apresentei os relatórios e tudo mais. O pessoal, então legal, todo mundo saindo da reunião. Falei, vou trabalhar daqui um pouquinho da sala de reuniões. E lá as salas são todas de vidro e eu trabalhando e orando, Senhor, como eu começo? Como eu faço algo para inspirar as pessoas para que elas te sirvam através dos seus negócios? Isso já era minha oração há 3 meses. Naquele momento eu percebo que eu recebi um download da nuvem. Do céu, né? Exatamente. Legal, boa expressão. E eu percebi 3 palavras chegaram ao meu coração e eu escrevi no vidro: inspiração, educação e direção. Por que inspiração? Porque o que mudou minha vida, Edu, foi estar lá no Centro Velho e conviver com aquelas pessoas, entender os negócios ali, né? Exato, entender que existia uma referência diferente do que eu era acostumado. Então, eu sou uma pessoa que, se você disser, André, quer mudar de vida, passo 1, passo 2, eu te dou um tutorial. Eu vou falar, obrigado. Agora, se você me inspira, meu irmão, eu vou derrubar essa parede. Transpirar, né? Pra fazer acontecer. Exatamente. Muito bom. Eu sou movido por inspiração. E eu falei, então eu preciso contar histórias que inspirem. Daí vem o podcast. A parte da inspiração. Educação. Por que educação? Porque a pior coisa que existe é alguém inspirado e ignorante. Porque essa pessoa com certeza vai se frustrar, fazer besteira e vai dizer, tá vendo? Esse negócio de empreendedorismo é coisa de internet, não acredita nisso. nisso, Não vai longe, não. né? Tem uma vida curta, né? Tem Exatamente. pouco combustível, né? Exatamente. Ela é apaixonada, mas sem ter a direção, não adianta. Eu saí da minha casa para vir até aqui. Eu poderia falar, cara, eu quero muito me encontrar com o Edu para gravar esse podcast. Mas se eu não tivesse o endereço, ia estar rodando até agora e talvez eu nunca encontrasse. Porque a paixão é legal, ela nos move. Mas sem a educação para saber onde nós vamos chegar, a paixão ela pode pouca coisa e, na verdade, ela tem um grande potencial de frustração. E, por fim, a direção. Por que a direção? Porque aí a gente fala de rede. Eu quero conectar pessoas que chegam no Empreendendo no Reino. André, não comecei a empreender, vou começar. Ela é inspirada no Empreendendo no Reino, ela aprende alguns princípios, ela faz a escola de negócios dela, ela se conecta com a Bluefields, depois de algum tempo ela entra para o C12. Eu vejo que no Brasil, falando de rede já, Deus fez como um funil de vendas. Você pode ver que para diversas etapas da vida empreendedora, nós temos movimentos específicos. Sim, verdade. E isso é maravilhoso. E às vezes até mais de um movimento, né? Com certeza. Eu conversei com o Paulo Oliveira recentemente, ele falou algo que me abençoou muito. Ele falou, André, a gente só não pode cair no erro de achar que nosso movimento, que no caso eu como Tela, você como Empreendendo no Reino, nós vamos fazer tudo. Não, a gente vai fazer só o que Deus nos chamou para fazer. Sem dúvida. E aí, eu gosto sempre, né, cito aqui sempre a parábola dos talentos, né? Cada um fazendo aquilo que o Senhor confiou para fazer, a despeito se é do tamanho X ou do tamanho Y. Mas eu queria pegar esse gancho que você está falando de rede, né, e dizer aqui para quem está nos assistindo a importância de não andar sozinho. Muito né? bom. Acho que o primeiro passo lá no Empreendendo no Reino, o André compartilhava mais cedo de que a grande maior parte, ou é quem ainda está na pré-decisão de empreender, ou está começando. Aqui no Tela, a gente tem 2 públicos, aquele que está iniciando também, mas a gente tem bastante empresários já estabelecidos que parte do nosso objetivo como Tela, né,
um dos vieses ou propósitos é que o empresário que já esteja estabelecido, ele possa mentorear aquele que está começando. E isso é reino. Maravilhoso. Né? E isso é poderoso, porque uma coisa é, bom, tá aqui um curso, vou te pagar um curso, assistencialismo não tem nada a ver com o reino de Deus, né? Mas quando a gente pega junto, né? Então, por exemplo, né, você que é associado do Tela e está nos assistindo e ainda não participou de um movimento chamado Hot Seat, uma metodologia, né, que a gente utiliza no encontro que a gente faz para os associados, André, poderoso. Né? E um deles, eu senti uma presença, um mover do Espírito Santo, como se eu tivesse numa vigília. Né? Você lembra das vigílias também? Você deve ter sido forjado em vigília de acampamento. Né? Coisa poderosa. Estava até falando para os meus filhos o quão precioso esse ambiente, né? De adoração, de entrega intensa, e o Espírito Santo naturalmente se manifesta. Mas num dos hot seats, né, a gente não abriu com louvor, a gente não abriu com uma oração, mas o Espírito Santo se moveu porque ali estavam sendo compartilhados, né, por quem estava sentado no hot seat. Então, a metodologia, só explicando, né, dando um contexto aqui. Então, um empresário ou alguns empresários na noite, né, eles se voluntariam ou se candidatam a contar um pouco do negócio e da dor. Né? E os demais fazem uma mentoria e depois alguns empresários se conectam e falam, cara, vem cá, né? É marketing digital? A minha empresa diz, eu vou te ajudar. Né? E como isso é poderoso. Né? E como isso é poderoso não só na questão de movimento de corpo, sim, mas como promove o reino de Deus. Né? Porque uma vez, e isso é importante salientar, uma vez um empresário fortalecido, né, com ferramentas espirituais e com uma rede de apoio, naturalmente ele vai fazer isso com outros. Né? Então, eu me lembro do texto bíblico, né, e eu acho que uma das bases que a gente pode citar com a mesma consolação que você é consolado, você deve consolar o outro. Né? E o mundo dos negócios, falando aqui, né, tirando essa cosmovisão bíblica, e se você, eu te convido, né, a fazer um autoexame, olhar-se no espelho, né, se você é um empresário cristão, né, e está trabalhando, e os recursos, né, os tesouros, está sendo só para entesourar a si próprio, e você não está dando tempo e recurso, até financeiro mesmo, para transformar outros negócios, eu acho que você precisa repensar, porque o reino de Deus é isso, né, André? Sim. É transformar em rede aquilo que o talento que Deus nos deu. Com certeza. E é maravilhoso você falar isso. Tem um texto em Provérbios que diz, assim como ferro com ferro se afia, assim um amigo ao seu irmão. Para a gente melhorar, nós precisamos andar juntos, nós precisamos compartilhar, nós precisamos nos conectar, nós precisamos ajudar e ser ajudados. Então, esse processo de rede é maravilhoso e para crescer precisa disso. Eu gosto muito da metodologia do Hot Seat, porque primeiro você se coloca numa posição de vulnerabilidade. É importante destacar isso. Humildade, você precisa falar, olha, deixa eu contar os bastidores, deixa eu contar o que não está funcionando. Exato. Isso é legal demais. E é um ambiente, existe poucos ambientes como esse, né? Sim. De confidencialidade, de fato, como você disse, de vulnerabilidade, porque muitas vezes na empresa ele precisa ter uma postura ali, né? Para que o negócio vá adiante. E às vezes na igreja ele também tem uma postura, né, diferenciada ali e ele precisa mesmo de um ambiente seguro, né, onde ele pode se abrir e poder ser tratado também pelos pares. Né? E com pessoas maduras. E isso é muito legal. Essa última frase que você falou, pelos pares. Porque não tem uma relação de hierarquia. Sim. Muitas vezes eu já conversei com empresários que em alguma mentoria que eu estou ministrando ali, ele fala, André, eu cheguei pro meu pastor e fui pedir conselho. Só que, cara, meu pastor não faz ideia do que é empreender. É verdade. E por mais que esse pastor tenha amor, tenha a palavra de Deus, tenha o Espírito Santo, ele dá conselhos que não vão tão bem. Agora, quando você senta com pessoas que estão nas trincheiras, estão vivendo aquela realidade, é muito mais fácil um conselho inspirado por Deus tocar o seu coração, porque essa pessoa sabe exatamente o que você está vivendo. Então, nós precisamos andar em bando. É isso aí. O evangelho
você vai encontrar a expressão uns com os outros repetidamente. Eu fiz um estudo sobre isso. Eu estava estudando a carta de Romanos, desculpa interromper, Edu. Não, tranquilo. Pelo menos, depois do capítulo 10 de Romanos, você encontra pelo menos 8 vezes essa expressão, uns aos outros. Isso é maravilhoso. Se a gente estudar uma por uma, façam uma lição de casa aí, gente. Tem boas coisas aí. Eu estou levantando essa bola, André, porque uma das coisas que é muito comum, né, das oportunidades que eu tive de mentorear, e talvez você deve ter tido alguma experiência semelhante, né? Não raro, uma das queixas cara, eu me sinto muito sozinho. Né? E quando você olha, por exemplo, para a metodologia, por exemplo, do Hitler, é isolamento. Né? E como é fácil se isolar. Né? Por exemplo, se transformando no workaholic. Né? Você está ali envolto do trabalho, mas você está distante de uma comunidade onde você pode não só ser abençoado, mas também abençoar. Então, né, não é nem hashtag fica a dica, se conserte aí, se você é um lobo solitário, isso não é de Deus. Não é de Deus. Andar com pares, né? E graças a Deus que tem movimentos como Tela, né? Empreendendo no Reino, outros tantos, como você mesmo disse, né? A gente está vivendo, pessoal, um tempo de fato novo, né? Onde o mercado de trabalho é uma ótima oportunidade para manifestar o reino. Né? Porque pensem comigo aqui. Quando você é empresário, você naturalmente já está numa posição de destaque, de influência. Né? E à medida que você vai prosperando e você vai tendo cases e resultados, né, a tua voz vai alcançando mais longe. Quando você faz isso com intencionalidade, cruza isso com princípios bíblicos de mordomia, né, e eu não estou nem dizendo para você citar versículo numa reunião, né? Mas quando o princípio está ali amalgamado, né, com a sua cosmovisão de negócios e mordomia, é poderoso. Sabe, André, que eu tive uma experiência, algumas experiências, mas essa eu gosto de contar, de que eu estava numa reunião, isso aconteceu na minha empresa, e eu recebi o vice-presidente de uma grande multinacional. Né? Então, ali, a gente estava sentado para falar de negócios. Mas eu olhei no olho dele e falei assim, você está bem? Mas com uma intencionalidade, né? E o Espírito Santo já tinha me falado que ele não estava bem. Né? Esse rapaz, esse executivo parou, respirou, falou, você quer mesmo saber? Bom, fazendo uma história longa curta, né? Não fechei o contrato, né? Mas o executivo pôde aceitar Jesus ali, e depois eu soube que a vida dele foi transformada, né? Porque muitas vezes no ambiente de alta performance, né? A pressão psicológica, né? E hoje está em moda, infelizmente, burnout, né? Mas ali, naquela posição de influência, de destaque, como empresário, eu pude ser, né, a mão do Espírito Santo tocar o coração dele e transformar a vida, a carreira e, sobretudo, que aquilo é mais importante, né, a família dele. Né? Ele pôde contar o quanto que ele estava perdendo a família e que ele não tinha forças para fazer e que naquele dia ele estava saindo dali com a força necessária para tomar as decisões. Uau, que bênção. Poderoso, né? Maravilhoso. Eu lembrei tem uma história similar a essa. Eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento pessoal e eu vendi uma palestra para uma multinacional no interior de São Paulo, e quem ia ministrar essa palestra, talvez alguns conheçam aqui, o Dr. Anthony Portigliatti, que é o reitor da Universidade Cristã da Flórida. O Dr. Anthony ministrou a palestra brilhantemente, e no final da palestra, o presidente do conselho estava sentado ali, era uma família, né, que a empresa é multinacional, mas é uma empresa familiar. O presidente da empresa estava ali e o Dr. Anthony, com toda a educação, ele deu um show, entregou mais do que a gente esperava. Ele falou, olha, gente, eu estou numa idade que eu não fico mais tanto ponderando o que eu vou falar ou não vou falar, tá? Desculpem um velho abusado. Ele falou assim, mas eu sou reitor da Universidade Cristã da Flórida, então eu preciso dizer algo. Fulano de tal, que era o presidente do conselho,
Deus está te falando. E começou a profetizar na vida do cara. E ele começou a chorar. E os diretores assim, cara, o que está acontecendo aqui? Eu vi Deus resgatar a vida de um homem em uma reunião corporativa. E a partir daquele dia, isso acendeu algo no meu coração. Nós podemos viver isso intencionalmente. Às vezes não vai ser tão dramático quanto isso. Às vezes vai não ser... precisa ser sempre dessa forma, Pois né? é. O sobrenatural, ele não precisa ser extraordinário. Esse é um problema. Muitas vezes nós perdemos o sobrenatural porque a gente acha... Mistifica um pouco, né? Exato. Um médico que receita o medicamento correto e a pessoa para de sentir dor, isso é a mão de Deus. Sabe, eu creio, obviamente respeitando as mais diversas linhas doutrinárias daqueles que nos ouvem, mas eu particularmente, André Lima de Mello, creio na cura. Eu creio na cura divina. É a minha teologia, eu creio nisso. Tá na Bíblia, né? Pois é, né? Mas ok. Só que eu acredito que o médico que medica, ele também é Deus tocando a vida da pessoa. Pode ser um instrumento, né? Exatamente. Eu acredito que Deus ele pode virar uma chave para romper com a nossa escassez e aí a gente fecha um grande contrato e o nosso negócio muda. Mas eu acredito que uma pessoa que compra um livro sobre finanças e faz uma planilha decente também é a mão de Deus tocando a vida dessa pessoa e, portanto, também é sobrenatural. O sobrenatural não precisa sempre ser extraordinário. O sobrenatural pode ser natural. Muito bom. Você citou aqui livro de finanças, né? Legal. E depois, mais para trás, você falou do Ed input, né? Do Ed Silvoso. Aliás, tem um livro dele, chama Eclésia, né? Maravilhoso. Que também foi transformador. Recomendo, super recomendo, porque ele mostra o quanto também a igreja está perdendo time aí, né? De ser uma influência na sociedade, né? Mas como que os livros na sua cabeça, né? Imagino que o livro deva fazer parte. Você sabe, André, só para dar um contexto aqui, né? Que a gente tem um dado muito triste no Brasil, né? Que o brasileiro médio lê um livro e meio aproximadamente por ano, né? Então é nada, praticamente nada, né? E não dá, de fato, na minha cabeça, na minha percepção, não dá para você absorver conhecimentos, tanta riqueza, né? Do mundo dos negócios, inclusive, né? Falando aqui propriamente dito, só consumindo vídeo do Instagram. Exato. Nossa, esse é um tema muito bom. Uau. Obrigado por fazer essa pergunta. Eu tenho... Na verdade, eu preciso dar o crédito a... Ele escreveu aquele livro A Tríade do Tempo, o Christian Barbosa. Isso. E uma vez eu ouvi ele dizendo algo que para mim foi revolucionário. Sabe quando você pensa algo, só que você nunca conseguiu colocar em palavras? Ele conseguiu colocar em palavras o que eu sempre quis dizer. Ele disse o seguinte, aprender de fato é curso e livro. Ponto. O problema é que a gente criou agora uma desculpa para ser improdutivo e nós nos enganamos achando que estamos sendo produtivos. Como que eu faço isso? Eu sigo todos os influenciadores de empreendedorismo, eu sigo o pessoal do G4 Educação. Por favor, gente, eu sou fã do G4 Educação, não estou falando mal, sou fã mesmo. Eu sigo o Tela Negócio, eu sigo Empreendendo no Reino, eu sigo a Bluefields Aceleradora, eu sigo o C12, sigo todos esses movimentos e eu estou conectado com todos esses movimentos e eu passo o dia vendo corte de podcast, vendo meu Instagram, vendo TikTok, vendo Reels, e eu falo, não, mas eu tô aprendendo sobre negócios. Tá, não. Está sendo inspirado, ativado, como Exato. uma expressão da moda, né? Você falou um pouco no começo sobre essa questão da inspiração, Exato. mas não confunda, né? Isso não vai te dar a profundidade que você precisa para tomar as decisões do seu negócio e para conduzir um negócio, né? A inspiração é a fagulha. Mas se não tiver uma estrutura ali, se não tiver álcool, se não tiver algo para gerar combustão, para manter esse fogo, a fagulha não serve para nada. Então nós precisamos criar uma estrutura e essa estrutura se constrói com estudo, com começo, meio e fim. E o livro é uma ferramenta poderosa para isso. Agora, o meu background é o contexto de startups. E eu sei que no contexto de startup, no contexto de tecnologia em geral,
os livros têm uma tendência a envelhecerem muito rápido. Porque quando o livro acaba sendo publicado, já surgiu muita coisa nova. Sim, mas você tem outros manuais, materiais, e-book, né? Exato. O que a gente está falando aqui é de não ficar raso, né? Exato. Naquilo que alguém disse e você experimentar. Né? Eu compararia, André, da mesma forma que é um comparativo aqui da pregação e da leitura bíblica. Sim. Né? As duas são extremamente importantes, mas uma não substitui a outra. Com certeza. Não adianta você ouvir dominicalmente, né, um eloquente pregador com muito conhecimento, mas se você não se debruçar ali, né, diante do texto, e tanto faz ser, né, na YouVersion, na JFA, tecnologia está aí para isso, para poder otimizar, né? Mas, ou de papel, né? Você sabe que eu gosto de comparar versões, né? Talvez eu ainda tenha um hábito mais antigo do papel, etc. e tal. O uso, hoje talvez acho que eu uso mais a Bíblia no aplicativo, mas quando eu fazer um estudo bíblico, eu deixo o celular de lado, né, e vou ali para alguns manuais, para versões, para um tempo com a palavra, né, porque o próprio Jesus é a palavra, né? Sim. Mas tô fazendo essa ponte para dizer, né, se para o cristão é imprescindível ler a Bíblia, né, comer no bom sentido, né? Até porque é o pão da vida, né? Mas fazendo um perdão trocadilho, mas se alimentando daquele conteúdo, de igual forma poder se alimentar de conteúdos que vai levar o seu negócio mais longe, né? Ou te dar a perspectiva, calibrar talvez a sua visão, né? Porque de verdade, de vídeos inspiracionais a empresa não vai longe. E o que eu faço para me organizar, até nesse contexto de consumir conteúdo de negócios para esse contexto de tecnologia que muda tanto? As bases estão nos livros. Então, poxa, eu quero aprender sobre growth. Eu vou ler Sean Ellis. Eu vou ler o cara que cunhou esse termo, o cara que pensou isso no início, porque a base está ali. Uma vez que eu tenho a base sólida, aí eu leio artigos, eu leio blogs, eu leio e-books, eu vejo vídeos, porque aí eu estou construindo em cima de uma base que já está sólida. É verdade. Mas base sólida só se constrói através de uma leitura de livros ou de cursos também, que aí vai te dar essa perspectiva de começo, meio e fim. Qual é o problema de eu ser o cara de muitos cursos e poucos livros? Tem uma frase muito famosa que eu não sei de quem é a frase, mas que diz o seguinte: o problema de não ler é que você vai ter que acreditar naquilo que estão te dizendo. Verdade. E se você só está consumindo cursos... verdades, né, que você não está podendo pensar e processar, né? Você não tem como contra-argumentar. O apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer lá em Atos que o apóstolo Paulo foi pregar em determinada região e a Bíblia fala assim, que eles eram mais nobres. Por quê? Porque eles checavam nas escrituras se o que Paulo estava falando era verdade. Boa. Agora pensa comigo, era o apóstolo Paulo. Cara, o cara foi criado aos pés de Gamaliel. É o Sean Ellis vezes a potência de 1000, né? Cara, pega o teólogo que você quiser aí e é o apóstolo Paulo. Só que ele disse, não, peraí, Paulo. Confere, tá bom, continua. Boa. E a Bíblia não diz, olha, rebeldes. Não, a Bíblia fala, eles eram mais nobres porque eles faziam isso. Então, leitura é requisito básico. Eu, além de empreender, eu pastoreio uma igreja, né? E eu tenho muito livro. E eu acho que é pouco, minha esposa acha que é muito, e essa briga sempre vai continuando aí. E uma vez um rapaz entrou no meu escritório e ele falou assim, nossa, pastor, é muito livro. E a resposta que eu dei, eu falei, rapaz, se eu fosse mecânico, eu ia ter chave. Eu sou pastor, eu tenho que ter livro. Você sabe, André, você falando dessa questão da importância de ter um pensamento crítico, né? Então, já foi tema de alguns episódios aqui, a IA, e esse ano, acho que especialmente, né, está se falando muito sobre inteligência artificial. Sim. E, de fato, a inteligência artificial não é uma moda, é algo que veio para ficar e revolucionar a forma com que nós nos relacionamos com a tecnologia, a forma com que nós pensamos
a sociedade até, sob certo aspecto, né? E a forma com que nós vamos possivelmente desenvolver os nossos negócios no futuro. E aí, né, sempre quando surge um fato relevante assim novo, né, sempre tem os prós e os contras, né? Então eu ouvi uma frase outro dia que diz o seguinte: puxa, mas a inteligência artificial vai emburrecer de vez as pessoas, né? E eu gosto de pensar que, na verdade, a inteligência artificial vai nos fazer ser mais críticos, né? Porque você tem que ter conteúdo para alimentar a inteligência artificial e depois você tem que ter critérios, né, para poder fazer a curadoria do que ela devolveu, porque senão, né, o conteúdo vai ser o que o robô quiser. Exato. Né? E, aliás, só para chamar a atenção, né, da importância mesmo da gente dominar a tecnologia, né, muitos manuais, né, quero chamar a atenção para isso, muitos manuais e muitos cursos, eventualmente, que você vai consumir, se você não tiver profundidade e você também não tiver alimentando a IA, só vieses, né, ruins de uma cosmovisão distorcida ou distante daquilo que a Bíblia nos ensina, e você vai estar consumindo isso. Verdade. Né? E com uma sutileza que é quase imperceptível. Verdade, verdade. Se a gente não tiver esse ponto para contra-argumentar, vamos ser vítimas disso. Uhum. Você comentava, você citou aqui a Bluefields, e a gente teve uma boa oportunidade, um bom encontro, né, de se conhecer pessoalmente num evento da Bluefields. Conta um pouquinho sobre esse mundo da startup, como é que mentorear, como é que é poder estar em contato com empresas que estão aí sonhando, né, desromper modelos de negócios, alavancar para o mundo e transformar negócios, né? É muita energia, né? Bacana no sentido esse mundo startup, né? Você sai dali com uma injeção enorme, né, de adrenalina, né, para pensar negócio. Mas conta um pouquinho da tua experiência desse ecossistema, né? E aí combinando aquilo que a gente falou mais cedo de não andar sozinho, né? Sim. Minha experiência com startups, eu entrei nesse mercado, nesse mundo de startups em 2015, e eu acho legal demais, porque, como você falou, é muita energia. Uma startup, ela basicamente é uma empresa que vai crescer muito rápido. Então, é uma empresa que... Uma startup que está um crescimento legal, a gente fala de 20% ao mês. É um crescimento assim... Um dos pilares é a escala, né? Exatamente. Essa é a diferença da startup para um negócio tradicional. Um negócio tradicional que a gente chama de lifestyle business, ele durante 20 anos ele vai crescendo, gerando receita, crescendo, gerando receita. E em 20 anos ele atinge um nível muito bacana, mas demorou 20 anos. Agora... Geralmente, um negócio de tecnologia, ele não vai olhar para a receita no primeiro momento. Por quê? Porque ele tem investidores que o financiam, então ele vai para a escala. E ele vai conseguir uma grande escala. Exemplos. Twitter, durante 10 anos, não deu R$1 de lucro. Google, durante 10 anos, não deu R$1 de lucro, nem dólar. Facebook e tudo mais. Por quê? Alguns investidores viam que esse negócio, quando começar a dar dinheiro, vai dar muito dinheiro. E, de fato, eles estavam certos. O WhatsApp, por exemplo, durante anos não deu R$0,01 de lucro, mas eles tinham uma base de 2 bilhões de usuários. E comportamento, dados, né? Exato. Que dizem que a expressão de que os dados são um novo petróleo, né? Exatamente. E se você não está pagando por uma ferramenta, você é o produto, né? É isso aí, é uma frase boa. E basicamente, imagina, com uma base de 2 milhões de usuários, se eu conseguir gerar $1 por usuário, pronto. Do dia para a noite, minha empresa tem 2 bilhões de dólares. Então, basicamente, esse é o conceito da startup, esse crescimento acelerado. Para crescer de forma tão acelerada, algumas coisas vão acabar se desorganizando e outras coisas vão necessariamente demandar uma melhoria dos processos. Porque, diferente de uma empresa tradicional, onde você monta um plano de negócios, você identifica um problema,
faz uma reunião de conselho, sugere uma solução para esse problema, comece a implementar num grupo focal, depois implementa para toda a empresa. Depois de 6 meses, você vai entender se aquilo funcionou. Na startup, você identifica o problema na hora do café da manhã, 11 horas da manhã você senta e tem uma solução, depois do almoço você implementa a solução, no final do dia você vê se funcionou. Ou seja, o negócio é acelerado, né? Muito. Aliás, por falar em acelerado, né? É um termo utilizado aí, né? Um tipo de fomento, chama-se aceleradoras. Você citou a Bluefields, se você está curioso, eu te recomendo aí a pesquisar sobre a Bluefields. E eu tenho aqui uma boa notícia, o Paulo Maitá, que é o CEO da Bluefields, vai ser um dos nossos entrevistados aqui. Então, se independente da ordem, né? Você está assistindo antes, aguarde aí que já você vai conhecer um pouco mais sobre esse mundo da startup, o que é isso tudo que o André está falando, uma profundidade um pouco maior. Ou se você está assistindo depois, volta aí alguns capítulos, alguns episódios e certamente vai ser muito inspirador e de repente pode ser um celeiro, né, para o teu próximo negócio ou para o teu primeiro negócio. O André, falando do Empreendendo no Reino, né? Qual que é o tema, e aqui do mundo de empreendedores, qual que era o tema, qual que é a pergunta, né, ou o assunto mais recorrente que rola ali nos bastidores, ali nos direct, o que é a dor mais comum ainda dos empreendedores que seguem, né, ou a sua audiência ali no Empreendendo no Reino, que também pode ser semelhante à parte aqui que está desejando empreender ou está no começo do empreendimento. Compartilhava com você antes aqui que nós fizemos uma pesquisa e nós descobrimos que nosso público, 50% do nosso público são pessoas que ainda não começaram a empreender, estão realmente nos primeiros dias. E muitas perguntas, assim, uma pergunta que é muito recorrente é: André, como eu acho o meu nicho? Eu tenho alguma habilidade, eu quero empreender, eu tenho sonho de empreender, eu tenho um chamado, mas, cara, como eu começo? Minha resposta, geralmente, ela é um tripé. Primeiro, ache um problema que seja realmente relevante, que você queira resolver, que você esteja disposto a dedicar anos da sua vida. Se apaixonar por ele, né? Se apaixone pelo problema. Eu ouvi uma palestra recentemente que falava sobre isso. Né? Falava sobre isso. Só uma brincadeira, gente. Minha palestra, eu sou um dos facilitadores da Bluefields e minha facilitação tem esse tema: se apaixone pelo problema. Boa. Então, basicamente encontrar um problema que você de fato queira resolver. Alguns exemplos. Empreendendo no Reino. Eu decidi dedicar a minha vida a inspirar pessoas para que servissem a Deus através dos seus negócios. O Tela é alguém que encontrou uma causa. Dá lucro, não dá lucro? Isso a gente vai ver depois, mas eu encontrei uma causa e eu vou dedicar minha vida nesse negócio. Beleza. Encontrei um problema que eu quero resolver. A segunda pergunta é: esse problema é o problema de muita gente ou é de meia dúzia de gato pingado? A gente precisa entender. Escala, né? Exatamente, é o mercado endereçável, a gente chama isso. Então você precisa ver o tamanho do seu mercado endereçável. Você precisa ver se esse problema é o problema de muita gente. Outro ponto é: eu tenho habilidade ou eu estou disposto a desenvolver a habilidade necessária para resolver esse problema? Essas 3 perguntas começam a te dar uma clareza sobre o seu nicho. Talvez uma quarta pergunta ainda para adicionar aí seria: esse problema dessa multidão de pessoas é relevante o suficiente ao ponto dessas pessoas pagarem por uma solução? Aí você tem um negócio. Se você passou por esses 4 pontos, você encontrou o seu nicho e aí é um caminho para começar. Muito bom, muito bom. Para aqueles, né, que é a nossa audiência aqui do podcast do Tela e que não teve ainda o prazer, né, e a oportunidade, recomendo fortemente o conteúdo do Empreendendo no Reino, mas para fazer uma síntese aqui, né, se você tivesse que destacar, né, de tantas entrevistas que você já fez aí nos quase 4 anos de Empreendendo no Reino do podcast, né, qual tema ou qual a entrevista que até hoje te chamou mais atenção? Eu recomendaria 2,
que basicamente resumem o que a gente faz como empreendendo no reino. Talvez 3. E eu pensei em responder isso de maneira diferente, mas 3 entrevistas que vão resumir tudo que a gente fala. A primeira entrevista com o Paulo Maitá, que vai estar aqui. O Paulo também, ele passou mais no Empreendendo no Reino do que eu, assim. Dá um crachá pra ele do Empreendendo no Reino. Mas é recíproco. Né? Eu também tô sempre nos eventos da Blue. Mas é o que nós falamos, é comunidade, tem que viver isso, né? Não é só discurso, né? Exato. Então, a primeira entrevista com o Paulo Maitá, porque ele traz a essência do conceito do que é Kingdom Business. Kingdom Business não é só um desejo de, eu quero fazer negócios para a glória de Deus. Não. Tem um framework, é um termo que foi cunhado por alguém, tem uma série de padrões do que é um Kingdom Business. E o Paulo traz isso assim... Com maestria, né? E o Kingdom Business não vale só para startup, gente, né? Ele pode e deve ser aplicado, inclusive se o seu negócio já é grande, gigante, e está tentando cruzar, né, com Business as Mission, entender como é que o teu negócio pode ter esses princípios, né? É fortemente recomendável aí você buscar sobre Kingdom Business. Com certeza. E vale ressaltar que o Kingdom Business, ele vai trazer os princípios do reino para o seu negócio. Ele não vai transformar seu negócio numa igreja. Então você não acha que agora é levar um violão e cantar grande ao Senhor na empresa. Não é sobre isso. É trazer de fato os princípios do reino de uma maneira prática e inteligente. É isso aí. Uma outra entrevista que complementa isso é a entrevista que nós fizemos com o João Mordomo. O João Mordomo é o nome brasileiro dele, na verdade ele chama Jason Butler. Ele é um dos grandes nomes do mundo quando o tema é Business as Mission. Palestra no mundo todo, é um baita homem de Deus. E ele contou bastante sobre a diferença entre o Kingdom Business e o Business as Mission. Legal. Porque o Kingdom Business, ele é o que vai trazer os princípios do reino para o seu negócio. No Business as Mission, a parte do mission é maior que o business. Então a missão vai à frente do negócio. Obviamente tem que ser um negócio, tem que ser um negócio lucrativo. É maravilhoso. Eu entrevistei a Samara, que é a líder do Business as Mission no Brasil também. Mas o João Mordomo, ele traz isso de uma maneira assim maravilhosa. Eu recomendo esse podcast. E outro que eu recomendo é o nosso podcast de número 100, que é a entrevista comigo, onde eu conto toda essa história lá. Boa, boa. Estamos indo para o final aqui. Né, um papo bastante agradável aqui, e eu queria te perguntar quais são os conselhos finais que você olhasse ali para a nossa audiência e depois de cento e tantos episódios, né, vivendo os desafios de ser empreendedor brasileiro, cristão, andando aí nos desafios das startups, quais seriam os conselhos que você poderia dar para quem está começando a empreender ou quem está pensando em empreender? 2 conselhos. O primeiro conselho é que durante todas essas entrevistas eu aprendi que os grandes homens de Deus que são relevantes nos negócios, eles sabem exatamente o equilíbrio entre esforço e graça. Não é só a graça e não é só o esforço. É a graça de Deus que produz resultados através dos seus esforços. O apóstolo Paulo, ele vai dizer uma coisa, ele diz o seguinte: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, todavia não eu, a graça de Deus em mim. Mas a graça de Deus não se tornou vã em mim porque eu me esforcei. Ou seja, há um equilíbrio entre esforço e graça. Um poeta chamado Dallas Willard, ele vai dizer que graça é o oposto ao mérito, não ao esforço. Então você precisa entender que a graça de Deus vai impulsionar seus resultados, mas através dos seus esforços. Entender isso é fundamental, porque tem uma geração, infelizmente, que está dizendo: eu tenho a bênção do Senhor, a graça de Deus está sobre mim, então eu vou dormir e o cliente vai bater na minha porta. Vai não. Agora, não vai, com certeza não. Tem uma outra parte, e isso tem mais a ver com a nossa geração, Edu, que nós fomos criados no conceito de vai lá, trabalha, você tem que fazer mais, e isso está levando uma série de pessoas para um lugar de burnout, porque essas pessoas dizem: se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Mas espera aí, não é só meu esforço, é a graça de Deus também. Entender a dependência de Deus, né, vai nos colocar na justa medida para obter o sucesso que a gente precisa no
mundo dos negócios, certamente. Exatamente, esse equilíbrio é fundamental. E o segundo conselho que eu daria é a mordomia. Uhum. Mordomia é um tema fundamental. E, basicamente, o que é mordomia? É você administrar algo que não é seu. Uhum. E eu tô aqui para te dizer, seu tempo não é seu. As 24 horas que Deus deposita todas as manhãs na sua conta não são suas. E você vai prestar conta diante dele de cada minuto que você usou, das horas dele. Cada centavo que está na sua conta não é seu, é dele. E você vai prestar conta diante dele. Os talentos que você tem, as habilidades que você tem, são depósitos que ele fez para você. O seu negócio é algo dele que ele confiou à sua administração. E de tudo isso, você e eu prestaremos conta. Agora, André, então como eu posso me tornar um bom mordomo? A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 4, no versículo 2, que o que se requer de um mordomo é que ele seja fiel. Como ser fiel? Entendendo o que Deus espera de cada um dos recursos que ele depositou na sua conta. O que Deus espera da administração do tempo dele, que ele confiou a você. O que Deus espera da administração dos talentos dele, que ele depositou para você. Entender de Deus o que ele espera é o caminho, talvez o único caminho para se tornar um bom mordomo. Esse é o conselho. Muito bom. Então, você que está começando a empreender, o primeiro conteúdo que a gente recomenda é sobre mordomia, né? E você que já está grande, já está faturando bem e o Espírito Santo está te incomodando, é um ótimo tema para você começar a entender o que é Kingdom Business e o que é BAM. Muito bom. André, última pergunta. Qual o seu grande sonho? Uau. Inspirar a minha geração ao ponto de levantar uma geração de empreendedores com os valores do reino. Eu não compro essa história de que essa geração é Nutella, essa geração é aquilo. Não, essa é a geração que Deus confiou a mim. E eu vou orar, e eu vou trabalhar, e eu vou conectar pessoas, e eu vou dedicar minha vida para olhar para essa geração com os olhos de Deus. E levantar uma geração de meninos e meninas, e eu digo assim, adolescentes, jovens, que vão empreender, que vão gerar recursos, que vão fazer coisas extraordinárias para a glória do nosso Deus. Esse é o meu sonho. Boa, vamos fazer isso juntos. Bora. Então, você que está pensando aí no CLT, a gente recomenda fortemente você orar pelo MEI ou pelo CNPJ. Tela, Negócios e Missões. Um instituto e um ambiente onde você vai ser ativado, inspirado, educado. E o Teleeducação é esse braço, né? Junto com todo o conteúdo que a gente visa promover graciosamente, de graça e com graça, para transformar o nosso país. Nada pode mudar um país que não a educação. Então a gente começa aí com conceitos básicos da mordomia cristã para transformar esse país e, se o Senhor permitir, a gente influenciar o mundo todo. É isso aí, muito obrigado. Tela, Negócios e Missões, te vejo no próximo episódio.